Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 143 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é dia 15 de março de 2024 e esta é a edição número 143, bem entendido, para a temporada de 2023-2024. Ora, muito bem. Primeiro que tudo, devo-vos uma explicação. Eu tinha prometido para hoje uma live. Era suposto hoje ainda estar aqui a debater convosco, a anunciar-vos e a ouvir os vossos, ou a ler os vossos últimos comentários relativamente às alterações que vou fazer tanto aqui no Futebol de Verdade como no meu Substack, em tadeia.substack.com, mas acabei por esbarrar na minha mais ou menos crónica incapacidade para manter uma agenda bem organizada. Na altura em que o fiz, não me tinha apercebido ainda que tinha outros compromissos já agendados para as 18h30 de hoje, de modo que, enquanto vocês vão estar a ver esta emissão, que é uma emissão gravada do Futebol de Verdade, eu estarei já a lecionar uma das aulas do módulo de jornalismo digital que estou a lecionar numa pós-graduação de jornalismo desportivo na Universidade Católica Portuguesa. Estava marcada já para as 6h30, eu achava que era mais tarde, depois é que me apercebi que era às 6h30, de modo que não pude fazer o direto. No entanto, fiquem tranquilos porque li todos os comentários que me deixaram sobre o tema, quer tenha sido aqui, nas caixas de comentários das edições passadas do Futebol de Verdade, quer tenha sido naquela publicação do meu Substack, chamada Mudanças de Março, que fiz a propósito destas alterações. A publicação essa em que abri os comentários a todos, e não apenas aos subscritores Premium. E li tudo, respondi àquilo que achei que podia e devia responder, e respondi a quase tudo também, creio eu, e assim sendo, a decisão que vou anunciar aqui agora, e que vai estar em prática já a partir da próxima segunda-feira, portanto, o Futebol de Verdade a partir de segunda-feira e o meu Substack a partir de segunda-feira já vão orientar-se de acordo com estes novos formatos. É aquela que eu vou anunciar aqui no programa de hoje. Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Vamos começar pelo meu Substack, tadeia.substack.com. Todos os dias, no meu Substack, todos os dias de segunda a sexta-feira, é publicado um texto de reflexão matinal sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, ao qual eu chamo Último Passe. O nome surgiu-me quando eu ainda era o editor da revista Record 10, e escrevia o texto da página 3, que era a página com que arrancava a revista, e resolvi chamar-lhe Último Passe porque, a partir daí, só queria golos, não queria mais assistências. E assim, resolvi manter o nome da crónica, porque lá está, logo de manhãzinha, é para começar o dia, é o último passe, e daí para a frente aquilo que eu quero é que vocês façam golos, e que não tenham que se preocupar mais com assistências. O último passe, que originalmente, e desde que eu o escrevo, era sempre um texto que saía por volta das 8 e pico, está ultimamente a descambar e a começar a sair mais tarde, perto das 11 da manhã, e isso não é porque eu começo a trabalhar mais tarde, é muito pura e simplesmente porque fui-me deixando entusiasmar e fui acrescentando temas. O último passo era sempre um texto, enfim, que teria umas 600, 700 palavras, 4, 5 minutos de leitura. Ultimamente já vai nas 1500, 1600, às vezes mais. Chega aos 9 minutos de leitura, leva muito mais tempo a pensar e a escrever e, portanto, acaba por se arrastar até mais tarde. Pois o último passo vai continuar a ser gratuito, isto é para todos, é para quem for subscritor premium. Os subscritores premium só têm uma vantagem no que toca ao último passo, é que podem comentá-lo aqui mesmo no meu Substack, e eu, em princípio, no meu Substack respondo, enfim, no Facebook, no Twitter, se calhar não responderei, porque francamente, não leio tudo o que por lá está, mas os outros também podem ler os subscritores gratuitos, podem ler os não subscritores que eventualmente lá vão parar, seja porque pesquisaram no Google, seja porque lhes apareceu no Facebook, seja porque lhes apareceu na minha story de Instagram, seja porque lhes apareceu no Twitter. Agora, o que é que vai acontecer? Último passo. A partir de segunda-feira volta a ter apenas
um tema vai voltar a ser mais curto, vai passar a sair, ou voltar a sair mais cedo. E com isto eu consigo libertar não só tempo, como temas também, porque muitas vezes eu acabava por esgotar temas de análise ali numa reflexão que tinha 7, 8, 9 linhas e não havia mais nada sobre isso, não só porque eu depois não tinha tempo para fazer o devido desenvolvimento. E desenvolver aqui não é só escrever mais, é também falar com pessoas que me possam ajudar a compreender melhor as coisas, como também porque não tinha, portanto, o tempo para o fazer, como também porque o tema já tinha ficado esgotado e, portanto, acabava por não o fazer. Portanto, último passo, a partir de segunda-feira, mais cedo, tema único, mais curto, continua a ser para todos, continua a ser gratuito. Depois, futebol de verdade. Muito bem, o futebol de verdade, eu vou dividi-lo aqui em duas partes. Uma das partes é o futebol de verdade flash. O que é o futebol de verdade flash? Foi uma coisa que eu comecei a fazer esta época, desde o início da época, em que, na noite dos jogos que envolvem candidatos a troféus, eu faço um vídeo de comentário de cerca de 15 minutos que é enviado logo nessa noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem não é subscritor premium tem duas alternativas. Ou espera pela edição do Futebol de Verdade do dia seguinte, e aí pode vê-lo, e ainda hoje, aqui no final desta edição do Futebol de Verdade, vamos ter a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash que ontem seguiram para os subscritores premium relativas ao Rangers Benfica e ao Atalanta Sporting. Portanto, quem já viu, não precisa de ver, porque está lá no fim. Quem ainda não viu pode ver. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é ver os vídeos isoladamente, porque geralmente 24 horas depois esses vídeos também estão disponíveis para todos aqui mesmo no meu canal de YouTube. Portanto, isto é o que acontece. De que jogos é feito o Futebol de Verdade Flash? E isto era assim desde o início da época e vai continuar a ser. É feito na primeira metade da temporada, nos jogos das equipas portuguesas na fase de grupos das competições europeias, nos jogos, para os jogos da Liga, das equipas que eu, no início da época, considerei que eram candidatas ao título. E essas equipas foram, por ordem da classificação da época passada, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Durante a primeira metade da época foi assim que funcionou. Na segunda metade da época, isto é, a partir do meio do campeonato para a frente, passei a fazer edições do Futebol de Verdade Flash, e é assim que vai ser até ao final desta temporada, nos jogos do campeonato das equipas que ainda são, através de um critério puramente objetivo, candidatas a ganhar o campeonato, e eu esse critério eu defini-o como sendo as equipas que, para serem campeãs, têm que recuperar um total de pontos igual ou inferior ao total de jornadas que faltam disputar. Portanto, neste momento faltam 9 jornadas. Farei flash nesta jornada, deste fim de semana, do Sporting, que é líder, e do Benfica, que está a 1 ponto. Precisa de recuperar 1 ponto apenas. Já não farei do Futebol Clube do Porto, porque entre os pontos que precisa de recuperar para o Benfica e aqueles que precisa de recuperar para o Sporting, já são mais do que os 9 pontos que corresponderiam às 9 jornadas que faltam disputar. Portanto, jogos de campeonato daqueles que satisfazem este critério que é puramente objetivo. Além disso, jogos da Final Four da Taça da Liga, também. Jogos da Taça de Portugal, dos quartos de final para a frente. Fiz de todos os jogos dos quartos de final, como farei, e estou a fazer, de todos os jogos das meias finais e farei também da final da Taça de Portugal. Jogos da Seleção Nacional, isto é, tanto na primeira como na segunda, jogos de competição. Não vou fazer dos jogos particulares que se vão disputar para a semana e para a outra, porque, enfim, acho que não vale a pena. E, além disso, ainda jogos das equipas portuguesas nas competições europeias. Lá está, ontem enviei os flashes relativos ao Rangers Benfica e ao Atalanta Sporting, tal como farei na próxima, nos quartos de final da Liga Europa, as edições do flash dos jogos entre o Benfica e o Olympique de Marselha, que é a equipa com a qual o Benfica vai jogar nos quartos de final da Liga Europa. Portanto, as edições do Futebol de Verdade Flash continuarão a ser feitas de acordo com os mesmos critérios. Continuarão a ser enviadas para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, logo na noite dos jogos. Isto é, há um jogo hoje, antes de ir descansar, envio o flash. Não garanto que seja antes da meia-noite, porque às vezes não consigo, até por força de outros compromissos, às vezes com RTP, mas antes de ir descansar, o flash segue para os subscritores
Premium do meu Substack. A diferença é que os outros só vão poder ver os flashes 48 horas e não 24 horas depois dos jogos. Portanto, há aqui um ligeiro incentivo da minha parte a que se tornem subscritores premium. Porquê? Porque isto é trabalho. E sendo trabalho, eu preciso de o rentabilizar. É esta a minha lógica. Portanto, continua a estar disponível para quem quiser ver. Acontece que, para quem quiser ver e não pagar, é possível. Pode ver, é mais tarde. Quem quiser ver e pagar, continua a poder ver na noite dos jogos. Depois, segunda parte. Futebol de Verdade, edição normal. Já vos tinha dito aqui que precisava de libertar tempo, e esta é a razão fundamental, e esta reflexão que eu faço sempre em março, partiu um bocadinho desta questão que tem a ver com o facto de eu ter percebido que o total de subscritores gratuitos do meu Substack estava a crescer e tinha crescido neste último ano mais de 30%. O total de subscritores premium não cresceu sequer 1%. Portanto, há aqui alguma coisa que eu estou a fazer mal. A culpa não é vossa, é minha, como é evidente. E aquilo que eu estou a fazer mal é que estou a sacrificar constantemente os subscritores premium para dar conteúdos aos subscritores gratuitos. Portanto, essa foi a conclusão a que eu cheguei. Preciso de libertar tempo na minha agenda, a tal agenda que eu mal consigo organizar, para poder fazer mais conteúdos para os subscritores premium. E, portanto, libertar tempo significa, já vos expliquei há bocado, a questão do último passo, fazer um último passo mais curto, com menos temas, aí não só liberto tempo, como liberto temas. Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade diário e gravado era uma coisa que me estava a sobrecarregar a agenda, levava-me todos os dias cerca de 3 horas e picos de trabalho, e, portanto, isto também fazia com que eu acabasse a sacrificar aqueles que pagam para que eu possa manter a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média. Assim sendo, o Futebol de Verdade vai passar a ter 2 edições semanais. E vai ser, como vos vou dizer, à segunda-feira, e aqui mudei a minha opinião, tendo em conta aquilo que foi a maior parte dos comentários da vossa parte. Segunda-feira, em direto, o Futebol de Verdade vai passar a ser sempre em direto, porque vocês gostam do direto. Eu gosto do direto. Vamos tentar que isto não volte à trollada que era antes de eu ter decidido acabar com os diretos. Segunda-feira, em direto, e esta é a boa notícia para quem é dos mais velhos tempos, 12h30. Segunda-feira, 12h30, Futebol de Verdade live para todos, para quem quiser aparecer, comentar, interagir, perguntar, fazer o que entender, desde que não implique tratar os outros com falta de respeito. 12h30, e vamos fazer sempre à segunda-feira uma espécie de balanço do fim de semana futebolístico. O primeiro Futebol de Verdade desta nova era é já na próxima segunda-feira, 12h30, aqui mesmo no meu canal de YouTube, em direto para todos. Apareçam. Depois, segunda edição semanal do Futebol de Verdade vai ser também feita em direto à sexta-feira, às 18 horas. Sexta-feira, 18 horas. Mas o direto aqui vai ser só para subscritores premium do meu Substack. Portanto, meus amigos, se quiserem assistir, participar em direto na segunda edição, a edição que vai refletir sobre o que foi a semana, antecipar aquilo que vai ser o fim de semana, e vai ter algumas surpresas, desde já ficam prometidas, têm que ser mesmo subscritores premium do meu Substack para poderem receber o link convite que vos permitirá participar nestas edições. Portanto, 2 edições semanais do Futebol de Verdade. Segunda-feira, direto, 12h30 para todos. Revisão do fim de semana futebolístico. Sexta-feira, direto, 18 horas, apenas para subscritores premium do meu Substack. Ora, muito bem. Os outros, os que não são premium, poderão assistir a esta segunda edição do Futebol de Verdade nessa própria sexta-feira, portanto, no próprio dia, mas só a partir das 22 horas. Portanto, tem aqui um período de carência, vamos chamar-lhe assim, porque, mais uma vez, preciso de privilegiar aqueles que optaram por apoiar a possibilidade de eu continuar como jornalista independente dos grandes grupos de média e pagam a vossa subscrição. É para esses que eu tenho que trabalhar mais. Muito bem.
Já libertei aqui umas horas de trabalho na minha agenda e o que é que eu vou fazer com elas? Não vou ali para baixo, para a esplanada, apanhar ar, vou trabalhar mais. Vou fazer mais coisas para os subscritores premium do meu Substack. E essa é a principal razão desta reformulação. Eu cheguei à conclusão, tal como já vos disse, que estava a sacrificar aqueles que pagam para eu continuar a ser jornalista. E porquê? Porque não lhes estava a entregar conteúdos em quantidade suficiente. Tento manter a qualidade, a quantidade é que estava a ser seriamente sacrificada. Há uma série de secções no meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto para ver, pode fazê-lo. Vão lá, deem um salto, apreciem, vejam. Conseguem ler sempre pelo menos o primeiro parágrafo de todos os artigos. Mas muitas dessas secções estavam a ser descuradas porque eu não tinha tempo nem assunto para as continuar a alimentar. E vou dizer-vos quais são. O F80 é uma secção que se destina a fazer a história do futebol em Portugal. Estão lá quase 400 cromobiografias de 400 jogadores que marcaram a história do futebol em Portugal. E, além disso, está a ser feita com textos super detalhados e com muita história curiosa, com todos os números, todos os jogadores, todos os resultados, tudo a história do campeonato de Portugal e a história do campeonato das ligas e depois a história do campeonato nacional da primeira divisão. O último texto que lá está é do final de dezembro, portanto já vai fazer quase 3 meses, e é com toda a história da época de 1938-39. E isto começou em 21-22, com o primeiro campeonato de Portugal. Todas as épocas têm um texto. Se quiserem dar lá um salto para ver, eu acho que estas histórias, volto a dizer, é das coisas que mais gosto me dá a fazer na minha atividade como jornalista. Vou voltar a ter tempo para poder atualizar pelo menos uma vez por mês a série F80, porque eu gostava muito ainda no meu tempo de vida, no meu tempo de trabalho, conseguir chegar à atualidade e fazer toda a história do futebol português. Acho que é um documento que não existe no jornalismo desportivo em Portugal e que é importante que seja feito, acho eu. Enfim, deve ser dos poucos que acha, porque senão já tinha sido feito por alguém. Depois, Donos da Bola. Os Donos da Bola são uma série que eu atualizo todos os anos, com uma série de artigos, 5 ou 6 artigos por ano, sempre no início do ano civil, em que descrevo o tecido societário, os donos dos principais clubes de futebol do mundo. Em 2024 já fiz a atualização dos 20 clubes da Premier League, dos clubes da Liga Espanhola, dos clubes da Liga Francesa, dos clubes da Bundesliga, dos clubes da Série A italiana e dos clubes que, não estando em nenhum destes campeonatos, nem no campeonato português, estão no top 100, e esta atualização teve mais de 50 clubes, estão no top 100 do ranking da UEFA. Portanto, tudo o que é clube que conta está lá descrito. Isto permite-nos encontrar aqui padrões, tendências, saber quem são os grupos que se estão a formar, em que o mesmo capitalista é dono do clube A, B, C e D, perceber como é que estas coisas funcionam. Volto a dizer, isto é dos temas mais fundamentais no futuro próximo do futebol europeu e mundial. Também lá há, porque a primeira série foi feita incluindo clubes da América do Sul, clubes do Brasil e depois do resto da América do Sul, clubes da América do Norte e Central, clubes da Ásia, portanto, tudo isto lá está. É uma questão de darem lá um salto para ver. Os textos estão lá todos ainda disponíveis e continuarão a estar, com certeza, para quem os quiser ler. Desta época, ou melhor, deste ano, assim é que é, 2024, falta fazer a atualização relativa ao futebol português, e no futebol português eu incluo sempre os clubes da primeira e da segunda ligas. Portanto, está para aí, para sair. Não sei se ainda vai ser este mês, mas se não for ainda este mês, será no início de abril, a atualização portuguesa da série Donos da Bola. Eminências Pardas. A série Eminências Pardas é uma série que se destina a contar a história de vida dos maiores especialistas de mercado, diretores desportivos dos clubes no futebol mundial. Já lá estão 13 perfis. O último a sair, imaginem, já foi em setembro do ano passado. Foi Cristiano Giuntoli. Giuntoli foi um dos homens que foi acreditado como um dos principais artífices do título do Napoli na época passada. Era o diretor desportivo do Napoli. Mudou-se do Napoli para a Juventus esta época e está lá contada a história dele, como já está de mais 12
indivíduo, entre eles o português Luís Campos, mais 12 especialistas no mercado do futebol mundial. Não estou a falar de agentes, de empresários, não, estou a falar de pessoas que trabalham na área dos clubes. Portanto, se quiserem saber quem são as eminências pardas, porquê pardas? Porque geralmente aparecem na retaguarda do futebol europeu e mundial, pois muito bem, é darem um salto a esta série também, porque já lá estão 13 perfis para ler, perfis detalhados desta malta. Bom, reportagem é das coisas que eu mais gosto de fazer, mas que infelizmente não tenho tido tempo. Lá está. Passo a vida aqui, sentado a fazer o futebol de verdade, a escrever o último passo detalhado, enfim, a fazer flashes, e então não há tempo para muita coisa. Mas gosto muito. Gosto muito, porquê? Porque é a maneira que eu tenho de desenvolver determinadas temáticas que me parecem interessantes, falando com pessoas, perguntando a quem sabe. E a última que lá está é de janeiro. Foi uma reportagem sobre o impacto da Copinha. A Copinha é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que aqui há uns 10 anos concentrava lá todos os diretores desportivos, olheiros, chief scouts, empresários, toda a gente que importava no futebol mundial estava lá, em São Paulo, no mês de janeiro, para ver os futuros craques. Está lá contada a história dos craques que despontaram na Copinha. Falei com alguns deles e alguns até, inclusive, passaram pelo futebol português. E, portanto, gostava de fazer mais e vou querer fazer mais, mas para isso, lá está, preciso de libertar tempo. O que tem sido mais sacrificado nestes últimos tempos têm sido os textos de Data Journalism. Vai fazer um ano em abril que não escrevo nada nesta área. Os últimos textos que eu fiz no final, ou no final da Liga da época passada, foi um deles sobre os melhores finalizadores do futebol nacional. Outro deles sobre o comportamento de Benfica e Porto, duas equipas que na época passada eram muito fortes em pressão e contra-pressão, analisando dados estatísticos dos seus jogadores. Quero voltar a fazer, e aliás já tenho um engatilhado para sair já na semana que vem. Textos de Data Journalism, de jornalismo de dados, e para a semana, aproveitando o facto da interrupção para os jogos das seleções, já tenho aqui previsto um texto a analisar exatamente como é que Roberto Martínez escolhe os jogadores para as suas fases finais. Porquê? Porque hoje saiu a lista de convocados para os 2 jogos particulares da Seleção Nacional neste mês de março. Há algumas novidades e aquilo que importa responder aqui é o seguinte. Na cabeça de Martínez, estes jogadores que não fizeram a qualificação têm a hipótese de chegar à fase final. É isso que vamos ver. O texto está prometido. Vai sair na semana que vem. Vai voltar o Data Journalism ao meu Substack. Há ainda mais 2 secções. Uma delas, que muita gente se tem queixado do seu desaparecimento. E eu confesso que me deixei aqui um bocadinho entusiasmar com esta lógica multimédia do vídeo e tal. E então criei, no início desta época, o Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report era, porque já não é feito há algum tempo, mas quem quiser, ainda lá tem as edições que foram feitas e algumas delas deram muito gozo fazer. Era o meu programa semanal apenas exclusivo para subscritores premium do meu Substack, com análise estática ou estatística, mas em vídeo as pessoas queixam, em vídeo... Há muita gente que gosta mais. Há muita gente que diz, em vídeo é que é, porque eu assim vejo, não tenho que estar a ler e tal. Mas há muita gente que diz, mas em vídeo aquilo não tem a mesma profundidade, não dá... E isto é normal, aliás, eu vou falar sobre isso na aula que vou dar hoje, ou que estarei a dar já neste momento, aos meus alunos da pós-graduação, porque quando queremos ver as coisas em vídeo, no digital, perdemos o controle não só do tempo, como do espaço. Enfim, a coisa vai sendo ditada ao ritmo de quem está a fazer, e não nós se estivermos a ler, agora vou parar, vou fazer isto, se estivermos a ver, enfim, podemos fazer pausa também, mas não é a mesma coisa. Portanto, deixei-me um bocadinho iludir por isso. Vou voltar às análises estáticas escritas, porque há muita gente a pedir e eu sou honesto. Eu gosto mais. Gosto mais de fazer por escrito. Eu sou um tipo da escrita, não sou um tipo do vídeo. Portanto, vou voltar, as análises estáticas vão voltar a ser escritas por aqui,
porque é o que me dá mais gosto de fazer. São aqueles textos com aqueles quadros táticos, com o posicionamento dos jogadores, que eu costumava dizer na brincadeira que havia mais setas do que índios, porque havia muita seta, muita linha, e a malta gosta de parar e ficar a olhar para aquilo e perceber exatamente como é que as equipas se comportam. Eu gosto muito de fazer também, portanto, vão voltar as análises táticas ao meu Substack. E, por fim, a série Reis da Europa. Não vos prometo, porque não sei se vou conseguir, repetir a série Reis da Europa que fiz na época passada. Gostava de o conseguir e vou fazer todos os possíveis para o conseguir. A série Reis da Europa foi uma série que, uma vez por dia, contou a história de todos os campeões nacionais do futebol europeu. Desde a Albânia até à Ucrânia, por ordem alfabética, saíram todos, alguns com entrevistas, todos eles tinham histórias absolutamente fantásticas para contar, mas de qualquer maneira, uma coisa vos prometo, isto está garantido. No final desta época, a série Reis da Europa vai ter uma mega novidade. Fiquem aí à espera para perceber o que é, depois se eu conseguir encadear nesta mega novidade a construção dos textos sobre os campeões nacionais desta temporada de 23-24, maravilhoso. Eu gostava muito, vou fazer os possíveis, como vou deixar de ter futebol de verdade diário, talvez consiga. Ora, muito bem, isto são tudo conteúdos que vão estar disponíveis apenas para subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E se ainda não é subscritor, nem premium, nem gratuito, aproveite este link que lhe vou deixar aqui para se tornar subscritor. Avalie aquilo que pode fazer por si, primeiro que tudo, se lhe interessa ler e ver coisas sobre futebol, e depois também por mim, porque eu preciso de manter, naturalmente, a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média e, para isso, preciso de clientes. Se não houver clientes, não há serviço. Isto é tão simples quanto isso. Ora, muito bem. O que é que eu decidi também após uma sugestão de um de vós? Vou passar a permitir, e isto é só clicar num botão, e já é permitido neste momento, quem quiser aproveitar, pode aproveitar o período de teste. Um período de trial. O que é o período de teste no meu Substack? Quem quiser pode ter direito a uma semana gratuita. Ao fim de uma semana, decide se quer tornar-se subscritor premium ou não. Eu já tenho essa possibilidade há mais de um ano, que o Substack oferece essa possibilidade, e tive sempre muita renitência em segui-la por uma razão muito simples. Sempre achei que isto só ia servir para as pessoas fazerem o teste e depois fazerem um teste com outro e-mail e depois com outro e-mail e, enfim, acabavam por eternizar a sua presença, a sua permanência, sem se tornarem subscritores premium. Mas um de vocês chamou-me a atenção para isso e eu fui sensível a esse argumento, que é, epá, mas a malta depois chega lá e não sabe o que é que tem a ganhar sendo subscritor premium, ou não sabe o que é que está a perder não sendo subscritor premium. Portanto, nada como permitir. Vou fazer eu próprio esse teste. Vou abrir essa possibilidade. Já está aberta, aliás. No momento em que estou a gravar ainda não está, mas quando vocês estiverem a ver, já está. Vou abrir essa possibilidade de poderem fazer um período de teste durante o qual, durante uma semana, podem aceder a todos os conteúdos do meu Substack, inclusive às edições do Futebol de Verdade Flash, para as poderem receber logo na noite dos jogos. E podem ler tudo o que lá está no arquivo, para trás. É isso que eu vos convido. Se forem aproveitar esta possibilidade e se forem inscrever no período de teste, aquilo que vos sugiro que façam é, meus amigos, aproveitem para ler o que lá está para trás, para perceber aquilo que, eventualmente, poderão vir a receber daqui para a frente. Por fim, temos ainda já vos falei aqui do Futebol de Verdade e do YouTube. Vou continuar a estar presente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Quem não me segue ainda por lá, faça favor de o fazer. Todas elas têm as suas especificidades. O Facebook, basicamente, é apenas para publicação dos links para aceder aos conteúdos. No Twitter ainda assim interage um bocadinho, no Facebook não interage mesmo, só bloqueio. A malta que vai para lá insultar é certinho e direitinho que vai com a água do banho. No Instagram há stories e há sondagens. Todos os dias
a seguir ao último passo, há uma sondagem que é feita a quem vê, pode votar na vossa possibilidade e vou passar a incluir os resultados dessas sondagens nas edições do Futebol de Verdade. Para a malta poder saber, afinal de contas, como é que ficou. Se calhar até votei, mas não vi qual foi o resultado. Afinal, vamos lá ver. Ok, tudo muito bem. Bom, mas além disso, estou ainda presente no Telegram. E os subscritores premium do meu Substack têm acesso ao meu canal de Telegram. E para que é que serve o meu canal de Telegram? Muito pura e simplesmente para uma coisa. Quem não tem tempo para ler, recebe os textos já lidos por mim. Até aqui, eu só estou a fazer mesmo os textos do último passo. Porque ainda assim implicam mais 10 minutos de trabalho. Enfim, é uma coisa que se faz bem, desde que eu seja disciplinado. Vou tentar e vou esforçar-me para fazer também os outros textos. E atenção, eu peço a vossa atenção para um pormenor. Por exemplo, a última atualização dos donos da bola, a tal dos clubes europeus que estão para além, que estão dentro do top 100 do ranking da UEFA, mas não fazem parte das 5 grandes ligas, nem do campeonato português, tinha 50 e tal minutos de leitura. É muita coisa. Portanto, vou fazer aquilo... Vou começar por fazer e vou tentar... Sou muito honesto convosco. Se eu vir que isso está a afetar o resto do meu trabalho, voltarei à lógica de mandar apenas os áudios do último passo, que é uma coisa mais curta. E mesmo assim há uma vantagem. Se eu vir que consigo, tudo muito bem, continuarei a enviar os áudios. Embora eu acho que depois, muitas vezes, quem está a ouvir, por exemplo, os textos das análises estáticas, sem ver os quadros, enfim, aquilo serve de pouco. Acho eu, mas há muita gente que diz que só ouve, não lê, não tem tempo para ler, ou porque trabalha ao volante, ou porque tem vidas muito ocupadas, ou porque aproveita para ouvir enquanto está a fazer outras tarefas do vosso dia-a-dia. Pois muito bem, o link para entrar no meu Telegram está nos textos que são exclusivos para subscritores premium. Portanto, é só chegarem lá e acederem. Por fim, ainda, o meu servidor de Discord. O Discord é uma coisa interativa. Nós criámos lá uma comunidade muito engraçada. Estão lá neste momento, eu creio que 120 e picos pessoas. Nem todos são muito ativos, é verdade. Acho que há muita gente que vai lá só ver, como diz o Pierre Zago, estou só a ver. Mas há muita gente que participa. E criámos ali uma comunidade muito interessante. Aliás, nasceu de lá a possibilidade de fazermos no final desta época, e eu quero muito que isso aconteça, 2 almoços convívio, um em Lisboa e um no Porto, para os subscritores premium e os membros do canal ou do servidor de Discord. Mas no Discord há várias chatrooms onde vamos mantendo discussões, debates entre nós, conversas amigáveis, piadas, enfim, há tudo por ali. Por ali fala-se de tudo também. Também só acedem aos subscritores premium do meu Substack. Já sabem como é. Mas se forem subscritores premium e quiserem aceder, é como o Telegram, nos textos exclusivos para subscritores premium, há de haver lá um botão que vos permite a entrada no servidor de Discord. Aqui, chegados, têm mais uma etapa a preencher. Têm que me dizer, através na sala de entrada, que é onde vão parar, qual é o vosso e-mail de subscritor, para eu ter a certeza que estão a entrar mesmo subscritores premium do meu Substack. Por fim, e agora é que é mesmo a última coisa, o podcast. Há muita gente que consome o Futebol de Verdade em podcast. Eu acho que é... Enfim, eu também ouço muitos podcasts e, portanto, não quero de todo acabar com o podcast. Não é uma coisa que me traga nenhuma vantagem, já o expliquei aqui várias vezes. Eu pago o Spotify, não recebo nada do Spotify. Já tenho mais de 1.300.000 downloads de podcasts do Futebol de Verdade e até hoje isso refletiu-se num saldo negativo em termos de finanças, mas não vou acabar com o podcast. Agora, aquilo que vai acontecer é que o podcast vai ter as edições do Futebol de Verdade às 22 horas do próprio dia. Isto é, o Futebol de Verdade do 12h30 de segunda-feira estará disponível em podcast às 22 horas de segunda-feira. O Futebol de Verdade das 18 horas de sexta-feira estará disponível em podcast às 22 horas de sexta-feira. E é assim que vai ser. Quem for subscritor premium e quiser ouvir em vez de ver, porque também é possível, pois muito bem, no Substack também há a possibilidade de ouvirem o podcast do Futebol de Verdade. E podem ouvi-lo logo, assim que acaba. Fica logo disponível. Portanto, têm também essa vantagem. Bom, são estas as alterações que estão previstas para os próximos meses da minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média.
no final da época, voltamos a fazer contas e voltamos a perceber o que é que eu estou a fazer bem e o que é que eu estou a fazer mal. Porque esta é uma das lições, e volto mais uma vez, é uma das coisas que eu tenho alinhavadas para dizer no Natal pós-graduação, uma das lições do digital. Está mal? Muda-se. É sempre assim. Não há nenhuma... Isto no impresso era muito diferente. No digital é assim que funciona. Quando está mal, muda-se. É preciso haver uma estratégia. Eu sei qual é a minha estratégia, sei qual é o meu endgame, mas tenho que perceber, passo a passo, quais são os caminhos que tenho que percorrer para lá chegar. Espero que acabem por gostar das alterações que vou fazer por aqui e que se mantenham ou que apareçam mais vezes para tornar esta comunidade do futebol de verdade mais forte. Para já, aquilo que vamos ter antes da reposição das edições do Flash de ontem, relativas ao Rangers 0, Benfica 1 e ao Atalanta 2, Sporting 1, é uma edição muito breve, porque já vamos com mais de 30 minutos de programa, dos ataques rápidos. E só mesmo porque há 2 temas que é importante falar. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bem. Podia não fazer ataques rápidos hoje, que o programa vai ser assim bastante longo, mas optei por fazê-lo, ainda que sejam ataques mesmo rápidos. E hoje não vou fazer aquilo que é tradicional, que é olhar para os jogos todos de ontem, para o ranking, publicar aqui, até porque me correu mal, a classificação da nossa Fantasy League da Champions. Prometo que depois farei isso para a semana. Vou também fazer a antevisão do futebol do fim de semana, porque senão o programa iria ter hora e meia, e isso é, de facto, demasiado. Eu já tinha prometido que ia falar aqui hoje das alterações que vou fazer e, portanto, tinha que o fazer. Mas há, ainda assim, 3 assuntos, dos quais é imperioso falar. 2, vamos chamar assim 2. Um deles é a convocatória de Roberto Martínez para os particulares de março da Seleção Nacional, o jogo com a Suécia em Guimarães e o jogo fora de casa contra a Eslovénia. São jogos de preparação que a Seleção Nacional vai aproveitar para testar últimas opções relativamente à lista que vai fazer depois em junho ou em final de maio para a fase final do Campeonato da Europa e os sorteios das competições europeias, em que ficou definido que o Benfica vai defrontar nos quartos de final da Liga Europa o Olympique de Marselha. Foi um sorteio que correu bem, no meu ponto de vista, ao Benfica. Mas vamos lá, ponto por ponto, começando pela Seleção Nacional. Martínez chamou 32 jogadores para estes 2 jogos. Ele vai fazer uma espécie de 2 listas, vamos lá chamar-lhe assim. Destes 32, há 11 que só vão estar no primeiro jogo, há 11 que só vão estar no segundo jogo e os outros 10 vão estar nos 2 jogos. Portanto, vamos ter aqui a maneira do selecionador nacional dar mais tempo de trabalho com a seleção aos jogadores que estão menos habituados e que têm estado menos vezes nas convocatórias e de libertar um bocadinho da pressão para não lhes causar muita fadiga mental aqueles que têm estado quase sempre. Muito bem, nestes 32 jogadores não há muitas novidades. A assinalar há apenas 2 estreias absolutas, que são as de Francisco Conceição, o extremo-direito canhoto do Futebol Clube do Porto, que tem estado em bom nível. E eu creio que a questão de Conceição esteve ali muito entre a Seleção A e a Seleção de Esperanças, porque Martínez pensa que a presença de um jogador na Seleção A ou melhor, que a presença de um jogador que é importante nas Esperanças pode ser melhor para o seu desenvolvimento do que vir a estar na Seleção A, mas tal como já sucedeu, por exemplo, com João Neves, Martínez terá querido ver Francisco Conceição a trabalhar com ele, porque isto não é só, e muitas vezes as pessoas centram-se muito nisto, chamou e depois só jogou 10 minutos, quando nas Esperança ou no Sub-21 podia ter sido muito mais importante, mas não é só por aquilo que jogam, é também por aquilo que treinam e é também pelas sensações que passam para a equipa técnica, pela forma como eles podem vir ou não a convencer o selecionador de que são uma solução. E o outro jogador que está nestas condições é Jota Silva, o atacante do Vitória Sport Clube, que também foi chamado para esta lista e vai também ter a possibilidade de se estrear com a camisola da Seleção Nacional ou num jogo ou no outro. De resto, não havendo Diogo Jota, do Liverpool, Pedro Neto, do Wolverhampton e Ricardo Horta, do Sporting Clube Braga, também não há Pedro Gonçalves, que se magoou ontem no jogo do Sporting contra a Atalanta. Portanto, são 4 jogadores
que estarão com certeza em patamares diferentes. Jota, Neto e Horta já têm tempo de trabalho com este selecionador. Pedro Gonçalves não. Poderá ter sido um rude golpe na esperança que ele tinha de chegar à Seleção Nacional para a fase final do Campeonato da Europa. Veremos, vai depender também muito da altura em que ele conseguir recuperar e vai depender muito também, fundamentalmente, daquilo que ele fizer daqui até ao final da época. Porque se Pedro Gonçalves voltar em grande nível, será difícil a Martínez ignorá-lo. E por fim, não há Galeno, e havia a expectativa de Galeno poder vir a ser convocado para a Seleção Nacional, mas eu já tinha já tinha escrito isto numa das edições desta semana do Último Passo, que estava convencido de que Galeno só seria convocado. Estava convencido, primeiro, que Galeno iria ser convocado, e na sequência da chamada de Galeno para a Seleção do Brasil, após a lesão de Martinelli, fiquei com a certeza de que Galeno só seria chamado se, no seguimento de uma conversa entre ele e o selecionador, ele desse ao selecionador a garantia de que ia optar por Portugal. Não me parece de todo que a Federação fosse convocar Galeno para depois levar uma nega e então eu prefiro ir para o Brasil. Não. Então, se Galeno não deu essa garantia, então Martínez acabou por não o chamar. De resto, regressos de Pep, que estava lesionado, Diogo Leite, que já teve uma oportunidade, não a aproveitou, vai voltar a ter uma oportunidade de convencer Roberto Martínez, Nuno Mendes, que também tem estado lesionado e vai ter aqui uma chance de ouro também para convencer o selecionador, e de Francisco Trincão, que nunca tinha sido chamado por Martínez, mas a quem as últimas semanas, meses, ao serviço do Sporting, serviram para o convencer de que valeria a pena voltar a experimentar um jogador que chegou a ser relevante nos tempos de Fernando Santos e ainda quando estava ou no Sporting Clube Braga ou no Barcelona. Portanto, a lista completa, quem quiser pode naturalmente consultá-la nos sites da especialidade, não tem assim tanta novidade quanto isso, o que quer dizer que deste lote de 32 que foram chamados hoje, ao qual podemos juntar o Diogo Jota, 33, o Pedro Neto, 34, o Ricardo Horta, 35, e eventualmente, se ele voltar muito forte, o Pedro Gonçalves, 36, vão sair os jogadores que vão estar na fase final do Campeonato da Europa, por Portugal. Portanto, temos 36 para selecionar. Vamos ver se 23, que é aquilo que está neste momento previsto, ou se os selecionadores conseguem esticar a coisa até aos 25, que é isso que está a ser tentado e ainda não está decidido como é que vai ser. Muito bem. Segundo ataque rápido para hoje, para vos falar dos sorteios e para vos falar, perdão, daquilo que vai acontecer ao Benfica. O Benfica vai ter, nos quartos de final da Liga Europa, a incumbência de passar pelo Olympique de Marselha. Já o tinha escrito hoje de manhã. Parece-me que era o sorteio mais favorável que podia aparecer à frente do Benfica, embora o OM seja uma equipa em crescimento desde que trocou Gennaro Gattuso por Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset é o ex-selecionador da Costa do Marfim, aquele que foi despedido a meio da CAN, voltou à França, pegou na equipa do OM, conseguiu 5 vitórias de enfiada, perdeu o jogo de ontem contra o Villarreal, mas já vinha com 4-0 da primeira mão. Portanto, tudo indica que, com uma base ofensiva de jogadores explosivos, africanos, tem uma equipa que, no ponto de vista ofensivo, pode causar moça. Defensivamente, este OM não é uma equipa tão forte assim. É, de todas as possibilidades que o Benfica tinha à sua frente, aquela que me parece mais favorável. Portanto, voltou o Benfica a ter sorte no sorteio. Não teve depois no sorteio das meias finais, porque vai defrontar o vencedor do Liverpool-Atalanta, e eu também me parece que há duas equipas muito mais fortes do que as outras nesta Liga Europa, que são o Liverpool e o Leverkusen. Mas, se calhar, também seria pedir demais ter o caminho facilitado até à final de Dublin. Portanto, se passar o OM, como eu estou convencido que pode fazer, o Benfica vai defrontar nas meias finais o vencedor do confronto entre Liverpool e Atalanta. Do outro lado do quadro, vamos ter um confronto 100% italiano, Milan-Roma, e o vencedor vai jogar nas meias finais com o vencedor do confronto entre o Leverkusen e o West Ham. Está animada esta edição da Liga Europa, não tanto ainda assim como a edição da Liga dos Campeões. E também houve sorteio hoje para a Champions. Parece-me que os dois principais candidatos... Parece-me não. Isto é de senso comum. Os dois principais candidatos vão defrontar-se já nos quartos de final. Real Madrid e Manchester City. Só passa um às meias finais.
Olhando para as coisas neste momento, eu diria City, mas vamos a ver. O Real Madrid às vezes tem coisas que nos surpreendem. E se calhar para o City até é bom poder defrontar o Real Madrid a duas mãos, porque já lhe permite assim o direito ao erro, enquanto só num jogo, se calhar, a coisa podia correr pior. O vencedor do Real Madrid City vai defrontar nas meias finais o vencedor do Arsenal-Bayern, e aqui parece-me que nenhuma das duas equipas, embora o Arsenal seja muito bem na Premier League, na Liga dos Campeões não tem estado tão bem assim. O Bayern tem sido mais ao contrário. Está mal na Bundesliga. Na Liga dos Campeões parece que acredita que ainda pode lá chegar. Não me parece que nem um nem outro seja candidato à vitória final. Do outro lado do quadro, lembra-se de eu ter dito que o Inter de Milão e o Atlético de Madrid, dois dos principais outsiders, se iam defrontar nos oitavos de final, mas que quem saísse vencedor dali podia fazer carreira. Pois muito bem. O Atlético de Madrid, para já, vai ter pela frente o Borussia Dortmund, é favorito para chegar às meias finais. No outro jogo dos quartos de final, há um Paris Saint-Germain-Barcelona. Um jogo muito curioso. Porquê? Porque o Barça está muito mal em tudo, finanças, futebol, mas continua presente. Vai ter pela frente um PSG que mudou de política este ano, abdicou daquela lógica das super vedetas, perdeu o Neymar, perdeu o Messi, continua a ter Mbappé, mas vai perdê-lo também no final da época, e tem pela frente um Barça que está ao seu alcance. Parece-me, eu diria neste momento, Atlético de Madrid e PSG nas meias finais, para perceber quem é que vai chegar à final, e entre os dois, se calhar, ainda sou capaz de dizer que o Atlético tem mais condições para lá chegar, porque é mais equipa do que é esta equipa do PSG. Só uma nota final para vos dizer que também houve sorteio da Liga Conferência. Enfim, só a curiosidade de ver que no mesmo lado do quadro estão o Olympiacos, que tem uma série de jogadores portugueses, e o Lille, que é treinado por Paulo Fonseca. O Lille vai jogar contra o Aston Villa, o Olympiacos contra o Fenerbahçe. Os vencedores destas duas partidas vão defrontar-se nas meias finais. No outro lado do quadro há um Bruges PAOK e um Victoria Pilsen Fiorentina. Parece-me que os principais candidatos à vitória nesta competição são a Fiorentina, o Aston Villa e, por que não, o Lille. Vamos a ver, tinha graça o Paulo Fonseca conseguir trazer mais uma competição europeia para o palmarés de um treinador português. José Mourinho já ganhou esta Liga Conferência, tinha a sua graça agora o Paulo Fonseca conseguir fazê-lo também. Bom, última nota, só para vos dizer que hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre os jogos de ontem. Quem quiser dar lá um salto, pois muito bem, fica aqui o link para fazer, é para ler. Para vos dizer ainda que já a seguir vem aí a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Rangers 0, Benfica 1 e ao Atalanta 2, Sporting 1. São 15 minutos de comentário para cada jogo. Seguiram ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack e estão agora disponíveis para toda a gente poder ver. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rangers 0, Benfica 1. Um golo de Rafa em contra-ataque velocíssimo que se seguiu a um canto batido para a área de Trubin, permitiu ao Benfica deixar Ibrox Park com uma vitória sofrida que lhe garante a presença no sorteio dos quartos de final da Liga Europa. Apurou-se a equipa portuguesa, que é indiscutivelmente mais forte do que um Rangers hoje pouco criterioso no uso da bola, mas que até ao golo se mostrara incapaz de impor o ritmo que lhe convinha, de prolongar posses e de fazer valer um jogo mais apoiado. Nos 67 minutos até esse golo, o Rangers mostrou mais argumentos no uso da bola longa, na luta pelas segundas bolas, mas revelou-se sempre incapaz de aproveitar o espaço que ainda assim conseguia abrir. 7 dos 12 remates do Rangers foram feitos dentro da área do Benfica. Mas na meia hora entre o golo do Benfica e o final do jogo, contando aqui as compensações, isso só voltou a acontecer uma vez. E no lance que, se desse o golo, seria anulado por uso da mão por parte de Cantwell. O golo de Rafa contribuiu assim para dar ao Benfica a confiança que lhe faltara até então e derrubou o ímpeto de uma equipa escocesa que, além de pouco esclarecida, pareceu daí para a frente também descrente e até fisicamente acabada. Foi a ponto de Schmidt ter demorado as substituições, só fez 4, e uma foi ao minuto 89 e outra aos 90 mais 2, e disso não ter ainda assim impedido o Benfica de, pela primeira vez, mandar mesmo no relvado durante esse período.
O jogo começou bem rasgado e marcado pela carga d'água descomunal que se abatia sobre Glasgow. As duas equipas opunham sistemas táticos idênticos, mas era mais pressionante o 4-4-2 defensivo do Rangers do que o do Benfica. Ainda assim, foram os encarnados os primeiros a rematar, por Rafa, aos 11 minutos. O primeiro momento de perigo, contudo, surgiu na outra baliza, um minuto depois. Lawrence tabelou com Fábio Silva e chutou em direção a Trubin, que, no entanto, deixou a bola passar-lhe entre as pernas, desviando-o depois in extremis para canto com o calcanhar direito. O Benfica entrara com Marcos Leonardo como ponta de lança, mas o jovem brasileiro não era capaz de dar seguimento às únicas situações em que a equipa se aproximava com perigo da frente, que eram os lances de bola rápida. Foi assim aos 18 minutos, quando Rafa se soltou na direita e cruzou rasteiro, mas Leonardo chegou tarde para emendar. E voltou a ser assim aos 31, quando um lance entre Di Maria e Neres acabou com o remate torto do argentino e desvio atrasado do ponta de lança. Como aos 37, após mais uma combinação entre Di Maria e Neres, o avançado voltou a não reagir, acabando por ser Rafa a chutar contra Tavernier. Schmidt tomou a decisão de o substituir ao intervalo. Na primeira parte houvera mais ímpeto e mais bola do Rangers, mas mais perigo do Benfica. Na segunda parte, com Tengsted na frente, a equipa portuguesa devia ganhar capacidade de pressão e no ataque à profundidade. Mas aquilo que se viu foi o melhor período dos escoceses, que subiram o bloco e passaram então a jogar mais perto da baliza de Trubin. Dessers, após um lance de Wright, evitou bem Otamendi e chutou com perigo logo aos 48 minutos. Só que, se vinham jogar mais à frente, os escoceses também deixavam mais espaço atrás. Assim sendo, aos 63 minutos, num contra-ataque que passou pelos três corredores, por Di Maria, por Neres e Orsnes, Tengsted perdeu uma boa ocasião para marcar, chutando à figura de Butland. E aos 67, depois do tal canto a favor do Rangers, a bola foi despachada na direção de Di Maria, que isolou Rafa na linha de meio campo. Já se sabe que quando Rafa arranca, é difícil apanhá-lo. E ele seguiu até à cara do guarda-redes para marcar aquele que foi o golo da vitória na eliminatória. Acabou aí o Rangers. Até final, o Benfica controlou o jogo defensivamente, com duas linhas de 4 à frente da área e beneficiando da incapacidade criativa de uma equipa do Rangers que perdera a sua grande oportunidade para ganhar avanço no primeiro tempo, quando ainda foi tendo espaço, mas lhe faltou sempre criatividade. Apuraram-se os encarnados com justiça. Rebataram mais, 13-12. Tiveram um índice de golos esperados claramente superior, 1.6 contra 0.5. E, sobretudo, trataram sempre muito melhor a bola. Façamos então a fotografia tática deste Rangers-Benfica, um jogo em que, tal como já vos disse, as duas equipas utilizaram sistemas táticos idênticos. Era um 4-2-3-1 a atacar e um 4-4-2 a defender. No caso da equipa escocesa, Philippe Clement fez uma alteração relativamente aos últimos dois jogos, quer ao 2-2 na Luz contra o Benfica, quer à vitória por 2-0 sobre o Hibernian, que foi a troca do extremo-direito, o Sterling, por Wright. De resto, a equipa foi toda igual em relação a esses dois jogos. Foi Butland na baliza, depois linha de 4 atrás, com Tavernier como lateral direito, Yilmaz como lateral esquerdo, Goldson e Suter como defesas centrais. A dupla de médios era formada por Diomandé e Lundström, e mais à frente, Wright surgia como extremo-direito, o português Fábio Silva como extremo-esquerdo, Lawrence era o segundo avançado nas costas do ponta de lança, que era Dessers. Ora, a equipa, no ponto de vista defensivo, baixava para o tal 4-4-2, tentava pressionar alto, mas defendia em 4-4-2, com Lawrence a juntar-se a Dessers na frente, Fábio Silva e Wright a fecharem os corredores laterais à frente de Tavernier e de Yilmaz, e no plano ofensivo, baixava sempre um dos médios, geralmente Diomandé, mas às vezes também Lundström, para o espaço entre os dois centrais, projetando desde logo os laterais, Tavernier pela direita e Yilmaz pela esquerda. Estes, muitas vezes, tentavam procurar os corredores, o corredor central, sempre que Wright e Fábio Silva exploravam mais as alas, mas aquilo que se via era mais o contrário. Era o facto de serem Tavernier e Yilmaz a explorarem a largura com a entrada para o espaço interior, tanto de Wright, da direita para o meio, como de Fábio Silva, da esquerda para o meio. E o Benfica? Bom, no Benfica, Roger Schmidt fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que tinha jogado contra o Rangers na primeira mão. Foi a troca do ponta de lança, Artur Cabral, por outro ponta de lança, Marcos Leonardo. Já foram mais as trocas, se tivermos como ponto de comparação os 3-1 contra o Estoril. E aí foram 4.
Tomás Araújo, que tinha jogado contra o Estoril por castigo de Otamendi, voltou a sair para a entrada do defesa central argentino e capitão da equipa. João Mário também, João Mário também saiu da equipa para entrar João Neves, que assim também voltou aos titulares. E mais à frente, Coxu também foi trocado por Rafa, que voltou à equipa titular. E Tiago Gouveia cedeu também a sua posição no 11 a Di Maria. Portanto, Otamendi, João Neves, Di Maria e Rafa, os 4 titulares que tinham sido poupados de início contra o Estoril, voltaram hoje à equipa principal. O Benfica apareceu assim também no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin nas redes, depois linha de 4 com Bá como lateral direito, Orsnes era o lateral esquerdo, António Silva e Otamendi, os dois centrais. Dupla de médios formada por Florentino e João Neves, e mais à frente estava Di Maria como extremo direito, Neres como extremo esquerdo, Rafa era o segundo avançado no apoio a Marcos Leonardo. No plano defensivo, a equipa defendia-se em 4-4-2, embora tentasse iniciar o processo defensivo num 4-2-4, porque Di Maria e Neres apareciam sempre na frente, próximos de Rafa e Marcos Leonardo. Quando a equipa baixava, e enquanto houve fôlego para tal, Di Maria e Neres também foram baixando para defender à frente de Bá e Orsnes, mas isso nem sempre aconteceu e a partir de determinada altura o Benfica passou a sofrer um bocadinho por causa disso. Mas no plano atacante, aquilo que se viu foi Di Maria e Neres muito livres para saírem das suas alas, para explorar o corredor central e até por vezes para aparecerem os dois no mesmo corredor para tentarem a criação de situações de superioridade frente aos laterais adversários. Em relação a trocas, já vos disse há pouco que o Benfica logo ao intervalo trocou Marcos Leonardo por Tengsted, foi a ponta de lança por ponta de lança, embora o jogador de características diferentes, mais agressivo, mais dado a explorar a profundidade, mais pressionante. Tengsted, um jogador mais de ligação, Marcos Leonardo, mas com alguma dificuldade para o futebol mais rápido que se impunha na equipa do Benfica. Ao minuto 65, mais uma troca para a entrada de Coxu. Foi sacrificado David Neres. Coxu foi colocar-se na esquerda também, onde estava David Neres, mas naturalmente dava mais apoio à zona de meio campo. Trocou depois o Rangers, ao minuto 73, já estava a perder, quando o Clément fez as primeiras trocas, substituiu o Wright, o extremo-direito, por Matondo, que foi ocupar a mesma posição, e trocou ainda Lawrence, o segundo avançado, por Cantwell, que também foi ocupar a mesmíssima posição. 4 minutos depois, mais uma troca na equipa do Rangers, troca de pontas de lança, saiu Dessers para a entrada de Roof, e ao minuto 86, a última substituição do Rangers, passou pela troca de Diomandé por Raskin. Troca na zona de meio campo e não mudou também no plano tático a equipa escocesa. O Benfica só voltou a mexer ao minuto 89, já quando estava prestes a sair a placa para indicar o tempo de compensação da partida. Trocou então Di Maria por João Mário e, por fim, ao minuto 90 mais 2, já em pleno período de compensação, deu-se a saída de Rafa para a entrada de Tiago Gouveia. Nessa altura, isso permitiu que Coxu voltasse ao corredor central. Ele estava também a ter algumas dificuldades para defender o corredor lateral, porque não é naturalmente a sua posição. Mas, no final, isto chegou para que o Benfica saísse vencedor da Batalha de Ibrox. Foi muito mais fraca no plano ofensivo a exibição da equipa do Rangers em comparação com aquilo que os escoceses tinham mostrado na primeira mão no Estádio da Luz. É difícil encontrar jogadores que tenham conseguido ser desequilibradores. Dessers muito longe do jogo, Lawrence pouco impactante. Wright ainda tentou algumas conduções e criou algum perigo em condução. Fábio Silva pior do que no jogo do Estádio da Luz. Uma sombra os dois médios, Diomandé e Lundstram, sendo que o mesmo sucedeu, por exemplo, com o lateral esquerdo Yilmaz, com muitas perdas de bola. Ele tinha parecido um jogador interessante na partida da primeira mão. Ainda assim, os melhores da equipa escocesa foram os centrais e Tavernier, ainda o jogador que mais vezes conseguiu levar a equipa para a frente. As melhores exibições da partida estiveram no lado do Benfica, mas no Benfica também houve jogadores abaixo do seu rendimento. Marcos Leonardo pareceu sempre muito desligado do jogo, lento a reagir, vai ter que melhorar muito os tempos de reação para se impor no futebol europeu. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Otamendi. Pareceu fora de forma, com alguma dificuldade a definir o tempo de entrada aos lances. Bá também não fez um bom jogo, mas houve boas exibições do Benfica. O melhor da linha de trás
terá sido António Silva, seguido de perto por Orsnes, muito importante este, sobretudo pela forma como ainda conseguiu levar a equipa para a frente pelo corredor esquerdo, melhor do que Bá nessa perspectiva no corredor direito. Esteve melhor Florentino do que João Neves, a ganhar muitos duelos, o jogo era muito físico, impunha-se essa necessidade. Os dois extremos, Di Maria e Neres, muito tempo fora do jogo e longe de aparecerem, mas quando apareciam geralmente criavam problemas à linha defensiva da equipa do Rangers, pela sua capacidade para tratar a bola, mas o melhor dos jogadores do Benfica, no meu ponto de vista, ainda assim foi Rafa. As acelerações de Rafa para o espaço foram o que mais perigo causou para a linha defensiva da equipa escocesa, por isso, para mim, Rafa foi o herói do jogo. O eslovaco Ivan Kruzliak foi salvo pelo VAR, porque podia ter tido influência no resultado e na eliminatória. Isto porquê? Porque o golo de Rafa, ao minuto 67, começou por ser anulado pelo árbitro auxiliar que acompanhava o ataque do Benfica. Depois, pelo VAR, veio a perceber-se que no momento do toque de cabeça de Di Maria, que isolou Rafa, Rafa estava ainda dentro do seu meio-campo defensivo, a razão pela qual não poderia estar, naturalmente, em posição de fora de jogo. De resto, esteve bem a equipa de arbitragem chefiada por Ivan Kruzliak na avaliação de 2 lances em que a equipa escocesa pediu penalti. Logo ao minuto 19, após uma jogada de Fábio Silva, é pedida a mão de António Silva, mas não, a bola bateu no peito do defesa central do Benfica, e ao minuto 51 é pedido então também uma grande penalidade por eventual agarrão de António Silva a Dessers, mas é um daqueles lances de contacto que há aos magotes dentro das áreas, tanto de uma como da outra. Esteve bem Kruzliak ao não valorizar, como não valorizou muitas vezes também contactos que iam ocorrendo pelo campo afora. Portanto, acaba por ser, embora com auxílio do VAR, uma arbitragem positiva, a de Ivan Kruzliak neste Rangers Benfica. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Atalanta 2, Sporting 1. 2 golos sofridos em lances onde se viu alguma falta de agressividade defensiva, já depois de uma jogada à futsal entre Pedro Gonçalves e Gyökeres lhe ter permitido colocar-se na frente da eliminatória e 3 ou 4 oportunidades perdidas na reta final do jogo levaram o Sporting a cair da Liga Europa ante uma Atalanta, a qual em 4 jogos esta época nunca conseguiu ganhar. A equipa muito física de Gianpiero Gasperini tornou-se a besta negra do Sporting esta temporada e acabou por merecer a passagem aos quartos de final, mas mais pelo que fez na primeira mão em Alvalade, porque hoje a melhor equipa em campo foi a portuguesa. Os Leões controlaram melhor todos os momentos do jogo, mas acabaram vitimados por uma questão de eficácia e definição. Suportaram bem o assédio adversário numa primeira parte que acabaram em vantagem, graças ao golo de Pedro Gonçalves, mas voltaram atrasados para o segundo tempo, sofrendo o empate logo ao fim de 35 segundos. Viram-se depois em desvantagem durante um período de indefinição da partida e, por fim, protagonizaram 20 minutos de supremacia. Nesse período, Edwards desperdiçou 2 lances de golo e Paulinho outros 2. Podiam bem ter chegado ao prolongamento, ainda que essa meia hora extra pudesse ser o cabo dos trabalhos, na perspectiva da recuperação para o jogo com o Boa Vista no domingo. Ao contrário do que tinha sucedido em Alvalade, o Sporting conseguiu evitar muito bem a pressão individual dos italianos a meio campo, com as recepções orientadas da Hjulmand e Bragança a levarem bem a equipa para a frente. Só que os verde-brancos falhavam muito nas ligações com o ataque, onde só Gyökeres recebia passos progressivos. Trincão e Edwards mostraram muita falta de dimensão física e eram constantemente batidos em antecipação, levando a perdas de bola e às transições rápidas com que os italianos mais ameaçaram as redes de Israel. O início do jogo mostrou isso mesmo, com as melhores ocasiões italianas a saírem de bolas ganhas na frente. Uma recuperação de Miranchuk, logo aos 3 minutos, deu a Scamacca o primeiro remate do jogo para a defesa de Israel. Mais à frente, aos 14, em cruzamento de Holm, foi a vez de Kolasinac se impor no ar e cabecear ao lado. Mas o Sporting conseguiu, a partir daí, assentar o seu jogo, ligando bem com os médios e só falhando na tal ligação à frente. Ainda assim, marcou. Pedro Gonçalves teve bola a meio do meio-campo ofensivo, entregou-a a Gyökeres, que de costas para a baliza a controlou na sola da bota e a fez deslizar para trás para a corrida de pote que bateu Musso no 1-1. Pedro Gonçalves lesionou-se nesse lance e Amorim recorreu a Bragança. A troca até levou a equipa a melhorar na consolidação do seu jogo, ainda que piorasse na chegada às zonas de finalização.
O Sporting foi para o intervalo com o jogo controlado, mas chegou tarde à segunda parte. Saiu com a bola, teve um lançamento lateral a seu favor, mas mesmo assim conseguiu levar o gol do empate ao fim de 35 segundos. A bola chegou a Ederson, que meteu o cruzamento na área. Miranchuk beneficiou de muito espaço entre Inácio e Diomande para atacar, mas não lhe chegou. Santos Justo tentou o corte, mas também não conseguiu. E ao segundo poste, Lookman antecipou-se a esgaio e empurrou. Foram muitas falhas num lance só. Inácio ainda teve a oportunidade de colocar os Leões outra vez na frente, aos 54 minutos, mas falhou o encontro com um bom cruzamento de Edwards, que apareceu aí, finalmente, na partida. E 5 minutos depois, a Atalanta voltou a marcar. Foi mais um mau passo dos Leões. A bola chegou a Scamacca, que tabelou com Miranchuk e rematou para golo, à frente de St. Just. A Atalanta podia já especular com o jogo, como gosta, porque estava pela primeira vez em vantagem na eliminatória. E Amorim arriscou. A junção das duas coisas levou ao tal período de supremacia leonina e às ocasiões falhadas para forçar pelo menos o prolongamento. Catamo chutou para fora aos 78 minutos quando ia à procura do ângulo superior da baliza italiana e isolou Edwards na cara do guarda-redes aos 84, mas o inglês deixou escapar a bola. Aos 86, foi a vez de um passe a rasgar de Bragança por Paulinho na cara de Musso. O avançado assustou-se com a mancha do guarda-redes e meteu-lhe a tentativa de chapéu nas mãos. E não era tudo. Aos 89 minutos, Paulinho encontrou o fim de um cruzamento de Edwards, mas cabeceou para fora. E um minuto depois, Nuno Santos forçou Musso a uma defesa para a frente, surgindo Edwards, com a baliza à sua mercê, a dar na bola, mas por cima da barra. O Sporting acabava com mais bola, 59% a 41%, e mais golos esperados, 1.4 contra 1.2. Mas perdia o jogo e saía da Liga Europa afastado por uma equipa que o suplantou, sobretudo na dimensão física e numa maior capacidade para ser concreta. Passemos então à fotografia tática deste Atalanta Sporting. Duas equipas que utilizam esquemas muito semelhantes, embora maneiras de os interpretar bem diversas. Ambas jogaram num 3-4-3, com marcações homem a homem por parte da Atalanta, numa marcação mais zonal, a equipa do Sporting, e no plano ofensivo, com um dos jogadores dos três da frente a baixarem para fazer um terceiro médio na equipa da Atalanta, enquanto o Sporting não tinha geralmente Edwards e Trincão na busca das entrelinhas, com Gyökeres mais destacado na frente. Ora, muito bem. A Atalanta fez 7 mudanças relativamente ao jogo do último fim de semana contra a Juventus, que empatou 2-2. Trocou o guarda-redes, Carnesecchi, por Musso. Atrás trocou um dos centrais, Scalvini por Kolasinac, trocou ainda um dos... aliás, trocou os dois alas, Zappacosta por Olmo e Ruggeri por Bakker. No meio-campo não jogou Pasalic para entrar de Ron e mais à frente, Koopmeiners e de Ketelaere cederam as posições a Miranchuk e a Lookman. Em relação à equipa que tinha jogado na primeira mão, na última quarta-feira, em Alvalade, apenas uma alteração, a do ala esquerdo Ruggeri por Bakker. Assim sendo, a Atalanta no seu habitual 3-4-3, com Musso na baliza, depois tripla de centrais, Jim City sobre a direita, Kolasinac sobre a esquerda, Ian era o central do meio. O quarteto de meio-campo tinha Holm como ala direito, Bakker como o ala esquerdo, De Roon e Ederson como dupla de médios, e mais à frente, Miranchuk atacava pela direita, Lookman pela esquerda e Scamacca era o ponta de lança. Já vos disse que, no plano ofensivo, aquilo que acontecia era que, geralmente, um dos médios baixava para presidir ao início da organização ofensiva. Jim City abria na direita, Kolasinac abria na esquerda e ou Ederson ou De Roon baixavam para fazer o início da organização ofensiva ao lado de Ian, com Olm e Bakker bem projetados, e depois era Miranchuk quem baixava da zona ofensiva para fazer dupla de médios ou dupla de referências à frente desta saída de bola, ao lado do médio que não tinha baixado. No ponto de vista defensivo, isto enquanto Lookman jogava sempre bem aberto no lado esquerdo do ataque, Miranchuk baixava da direita para formar dupla ou com De Roon ou com Ederson, dependendo daquele que não tinha estado no início da organização ao lado de Ian. No plano defensivo, era marcação individual a todo o campo. E era mesmo cada um ao seu. Scamacca tentava impedir Diomande de sair, Miranchuk estava em cima de Gonçalo Inácio, Lookman em cima de Santos Justo, Bakker encostava em Esgaio, Holm em Mateus Reis, Ederson
Ederson em Hjulmand, De Roon em Pedro Gonçalves e depois, mais atrás, Kolasinac e Jim City seguiam Edwards e Trincão e Yen tinha a seu cargo o seu compatriota Gyökeres. Olhamos então para o Sporting, que entrou no seu 3-4-3 habitual, com 6 alterações relativamente ao jogo da primeira mão. Quaresma por Santos Justo e Coates por Inácio na tripla de centrais. Quando Redi e Morita, os dois médios que jogaram então de início por Pedro Gonçalves e Hjulmand, e ainda Catamo por Jogaio na ala direita e Paulinho por Gyökeres no ataque. Em relação ao jogo do último fim de semana contra o Arouca, foram também 4 as alterações feitas pela equipa de Ruben Amorim. Não jogou Quaresma para entrar Santos Justo, não jogou Coates para entrar Gonçalo Inácio, não jogou Catamo para entrar Jogaio e não jogou Morita para jogar Edwards, forçando o recuo de Pedro Gonçalves para a zona de meio campo. Assim sendo, o Sporting com Israel na baliza, depois tripla de centrais com Santos Justo sobre a direita, Diomande no meio e Inácio sobre a esquerda. O quarteto de meio campo tinha Jogaio a jogar na ala direita e Mateus Reis na ala esquerda, com Pedro Gonçalves e Hjulmand a formarem dupla de médios. Mais à frente, Edwards e Trincão eram os jogadores que procuravam baixar nas entrelinhas para receberem apoio, enquanto Gyökeres era o avançado centro e procurava quase sempre as tais desmarcações de ruptura para ir receber na profundidade, tentando assim esticar o jogo da equipa. O Sporting, quando começava a atacar, geralmente fazia-o e procurava chamar a pressão da Atalanta, jogando entre Israel e os dois centrais exteriores, Santos Justo e Inácio, fazendo avançar Diomande mais para a frente, exatamente para tentar forçar aquele que recebesse a bola nas costas de Scamacca, mas Scamacca estava sempre atento e procurava impedir que isso acontecesse. No entanto, o Sporting nunca teve muitas dificuldades para sair a jogar desde trás, ligava quase sempre bem com os médios, a sua maior dificuldade era mesmo depois meter a bola nos homens da frente, sobretudo porque Trincão e Edwards não tiveram uma noite feliz e muitas vezes se deixaram antecipar e conduziram a perdas de bola por parte da equipa. O Sporting teve que trocar Pedro Gonçalves por Bragança, logo ao minuto 36, por lesão do centrocampista no momento, na jogada em que fez o golo. O Bragança foi jogar para a mesma posição em que estava Pedro Gonçalves e fez-o bem. A equipa continuou a consolidar bem o seu jogo, não teve tanta chegada à frente, mas Bragança é um tipo de jogador diferente. Ao intervalo, foi a vez de Gasperini trocar Bakker, o ala esquerdo, por Zappacosta, que foi jogar exatamente para a mesma posição, e depois, ao minuto 61, já a perder na eliminatória, o Sporting arriscou. Trocou os dois alas defensivos, Jogaio e Mateus Reis, por dois alas ofensivos, Catamo e Nuno Santos. Catamo veio a ter interferência naquilo que foi o jogo daí para a frente, Nuno Santos menos em jogo. 2 minutos depois, foi Gasperini quem fez mais duas trocas, trocou Ederson por Koopmeiners e Scamacca por De Ketelaere, sem grandes alterações no plano tático, porque Koopmeiners foi jogar para o meio-campo, ao lado de Ederson, enquanto De Ketelaere foi jogar também para a frente, onde estava Scamacca, embora fazendo a posição de forma diferente. Minuto 74, últimas duas alterações por parte do Sporting. Santos Just devia ter previsto que fazia apenas 74, 75 minutos, cedeu a posição a Quaresma na tripla de trás e Trincão saiu para a entrada de Paulinho, que foi-se revezando com Gyökeres como jogador que dava mais profundidade ao ataque da equipa. Até final, ainda mais duas trocas na Atalanta. Miranchuk por Pasalic ao minuto 77, o que permitiu que Koopmeiners avançasse para a tripla da frente, porque Pasalic foi jogar a meio campo, e ao minuto 85, Lookman por Touré, que foi jogar também para a esquerda do ataque. À medida que vai estando mais jogado, o franco-israel tem estado a melhorar o seu rendimento na baliza do Sporting. Hoje fez um punhado de boas defesas e, curiosamente, as melhores até em lances que acabaram interrompidos pela equipa de arbitragem por posição irregular no seguimento das jogadas. Mas parece estar a ganhar a posição, fez um bom jogo, apesar dos 2 golos sofridos. Santos Just teve também bons pormenores, sobretudo na forma como anulou Lookman, que era quem caía mais na sua área de ação, embora Lookman tenha acabado por fazer um golo, mas no momento em que estava com Jogaio, mas ainda assim os 3 melhores jogadores da equipa do Sporting foram os médios, Hjulmand, Bragança e Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves pelo golo que marcou, pela capacidade de chegar à frente. Bragança substituiu-o com vantagem no momento de ligação do futebol da equipa, e Hjulmand foi, do meu ponto de vista, muito importante também na forma como conseguiu quase sempre receber, rodar, receber orientado
capacidade de levar a equipa para a frente quando recebia sob pressão. Muito bem também Gyökeres na forma como, parece cansado, mas na forma como atacava sempre cada bola na pressão e era capaz de ir buscá-la na profundidade. Os heróis do jogo estiveram, no entanto, do outro lado, sobretudo os três homens de trás, Jim City, Ian e Kolasinac. Ian com mais dificuldades para lidar com Gyökeres, mas Jim City e Kolasinac foram duas das razões pelas quais Trincão e Edwards fizeram jogos tão fracos na equipa do Sporting, mas também os homens da frente. Scamacca voltou a ser um problema para a defesa do Sporting e parece-me que o herói do jogo para mim foi Miranchuk, pela forma como foi sempre capaz de meter inteligência na ligação da Atalanta nos últimos metros. Não há muito para dizer da arbitragem do suíço Sandro Scherrer. Ela foi, regra geral, boa. Decidiu bem ao minuto 25, no momento em que chegaram a pedir os italianos grande penalidade de Edwards sobre Holm. Edwards toca a bola, pôs-se a jeito. Podia ali, se tivesse chegado um instante mais atrasado, ter derrubado o adversário, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, foi boa a decisão da equipa de arbitragem suíça, que também, na regra geral, terá deixado por marcar duas faltas perigosas à entrada da área, uma para cada equipa, mas sempre na tentativa de deixar o jogo prosseguir, porque foi isso que levou como fito para esta partida, não apitar a todas as faltas e faltinhas que os jogadores tentavam inventar. De resto, pareceu-me apenas que precisa de trabalhar os momentos da lei da vantagem. Muitas vezes interrompia a jogada já depois da equipa que estava a defender ter recuperado a bola para assinalar posições de fora de jogo, por exemplo, que podiam perfeitamente ter passado em claro, porque, lá está, a jogada já estava a correr para o outro lado e acabou assim por beneficiar o infrator, e isto aconteceu tanto para um lado como para o outro. No entanto, regra geral foi boa a arbitragem de Sandro Scherrer. Futebol de verdade